Boa noite, amigos do canal Interlocos. Estamos aqui novamente e dessa vez para comentar a participação do Bolsonaro, presidente da República, ontem no Jornal Nacional. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Maurício, nossos telespectadores, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos abordar o grande esperado. Não era para ser um debate, né? Era para ser uma entrevista, né? Mas acabou sendo um debate, né? Pelo nível baixo que o William Bonner e a Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos, isso. Então, nós vamos abordar, né, alguns tópicos que foi colocado lá, né? E, e ver como é que Bolsonaro se saiu. É isso aí. Então, como você bem disse, né, devido à condução da entrevista, né, pelos arguidores, né, a gente pode chamar assim, né, Ou era para ser inquisidores. uma... Exatamente. Devido a essa condução tanto quanto coercitiva, acabou virando um debate, mas apesar de tudo, eu acho que o Bolsonaro se saiu razoavelmente como esperado, né? Não acredito que ele tenha logrado avançar capital político, né, em quem não vota nele já. Eu acho que ele nem teve a oportunidade, né, de poder expor as ideias de modo a persuadir aquela parcela do público que está convicta em não votar nele, né? Porque, como você bem pontuou, né? A condução, né, da sabatina ela foi muito agressiva, né? Muito agressiva pelo William Bonner, pela Renata Vasconcelos, e isso impediu o Bolsonaro de conseguir, né, muitas vezes demonstrar tudo aquilo que o governo dele conseguiu fazer, né, em meio às crises aí pelas quais nós padecemos. Mas, nada obstante isso, ele conseguiu, né? Eu vi um vídeo resumido hoje, onde ele conseguiu, né? Fazer um apanhado aqui e ali, né? Do que foi feito durante o governo, né? Ainda que ele fugisse um pouco, né? Das perguntas, né? Dos quesitos, ele conseguiu ainda fazer um apanhado bem rápido, né? Bem célere aí, do que ele conseguiu fazer com o Brasil aí nesse estado de calamidade pública, né? Seja do ponto de vista sanitário, econômico e etc. Uma coisa é consequência da outra. Então é isso. Então tivemos alguns pontos lá que foram abordados, né, pelo William Bonner. Se não me engano, ele começou a entrevista falando sobre, né, o que o Bolsonaro tentando conduzir, né, a entrevista para aquela questão da democracia. Então ele falou que alguns apoiadores do presidente se portavam de modo incivilizado, né, a gente pode chamar assim, né, em algumas manifestações Antidemocrático. antidemocráticos, né. Então levantavam algumas bandeiras antidemocráticas, né, que atentavam contra o funcionamento das instituições, né, a rigidez do estamento burocrático. E, e o Bolsonaro, eu acho que ele poderia ter saído melhor nessa resposta, mas eu me recordo que ele, né, disse que defendia a liberdade de expressão, né. Exato. Então, nada obstante as manifestações fossem um tanto quanto agressivas, né? Ele, enquanto chefe de Estado, não poderia, né, censurar aquelas pessoas que estavam ali exercendo um ato cívico, né, de manifestação de pensamento, de livre Exato. manifestação de pensamento. Eu, inclusive, tuitei hoje, né, que em todas as democracias do mundo, onde verdadeiramente se adota, né, um regime democrático, todas elas permitem o questionamento das próprias instituições que compõem o regime democrático. Né? A democracia é o único regime político que permite o próprio questionamento, que permite o autoquestionamento. Né? Sim. Caso contrário, ela seria uma contradição em termos. Já não é mais Concorda? democracia, né? Exatamente. A partir do momento que ela proíbe o próprio questionamento sobre ela, enquanto sistema político, ela já não é mais uma democracia. Ela já é outra coisa. Ela não é, ela é tudo menos uma democracia. Aí você pode chamar ela de um absolutismo, né? Você pode chamar do que você quiser, mas a democracia ela parte do pressuposto de que inclusive ela pode ser questionada. E isso, apesar de óbvio, né, enquanto definição da ciência política, não é defendido pelo mainstream, pela mídia,
por autoridades institucionais. Então, isso que eu estou dizendo aqui, as autoridades falam que não, que a democracia ela não pode ser questionada, né? Então, pessoas que atentem, né? Porque o atentar contra a democracia hoje é você levantar lá o cartaz, lá isolado no meio da manifestação, isso para eles é atentar contra a democracia. Quando, na verdade, é uma livre manifestação de pensamento. Incita ao próprio regime democrático, né? Você atentar contra a democracia é você agregar, né, um conglomerado de pessoas, né, ou sozinho que fosse, e de fato atentasse contra o regime, né? Enfim, atentasse contra autoridades, né, atentasse contra as instituições, praticasse terrorismo, né? Ou até mesmo, não sei, né? Estou tentando imaginar aqui qualquer tipo de coisa que de fato retratasse um atentado, né? Então, os indivíduos, né, exercendo a manifestação de livre pensamento deles, né, dentro de um ato cívico, isolados, né, então um indivíduo aqui, outro ali, o Bolsonaro se manifestou no sentido de que ele não poderia cercear essa liberdade de expressão, sendo coerente, né, com o posicionamento que ele vem tendo, né, em relação às liberdades individuais e a preservação aí de cláusulas pétreas que não são respeitadas por algumas das instituições republicanas. Então, esse foi o primeiro questionamento do William Bonner em relação a esse. Eu no momento em que eu estava assistindo, né, isso, né, eu responderia no lugar do Bolsonaro, né, em relação às manifestações da esquerda, né, que existem centenas de manifestações da esquerda de cunho antidemocrático, de cunho agressivo, inclusive de ameaça de morte, né? E aí eu posso até pedir para o meu editor aqui, tem colunista da Globo que deseja a morte do Bolsonaro, né? Enquanto eu estou falando, vai correndo as fotos aí para vocês. Então, colunista da Globo que deseja a morte do Bolsonaro, que chama o Bolsonaro de nazista. A gente tem vídeo, né, do Yassi lá, né, falando que os conservadores merecem uma boa cova, né, com uma boa pá, né? Todos devem ser fuzilados, portanto, que com o conservadorismo não há diálogo. Então, eles pregam, de fato, né, a morte, né, da direita. A hipocrisia, né? A hipocrisia é tremenda, né? Que é a carta principal da esquerda. Porque as instituições, né, nesse modo de ver deles, é apenas o STF, o TSE e o Congresso Nacional, né? A presidência A presidência da República não é uma faz instituição, parte, né, que está sendo atacada, porque é atacado dia e noite, todos os dias há 3 anos, e Perfeito. ninguém fala nada. O do tal do Perfeito. TSE, o STF não faz nada, né? Então é uma perseguição, né? Perfeito. De fato, né? A presidência da República é um órgão como outro qualquer, faz parte do estamento burocrático, né? Faz parte das instituições, é um poder, né? É um poder independente, é o poder executivo, né? É um órgão do poder executivo, um órgão de cúpula do poder executivo, né? A presidência da República. Apesar do poder executivo ser atacado como um todo, né? E não só a presidência da República, os ministros de Estado também são atacados. Então, é de fato uma perseguição ideológica, né? É uma perseguição ideológica, né? Não resta dúvida sobre isso. E perfeito que você pontuou, né? Eles ignoram, né, que a presidência da República é também uma instituição. E quando a presidência da República se manifesta, ela ataca as outras instituições, mas as outras instituições não atacam a presidência da República. Então, é a esquizofrenia que a gente vê aí todos os dias, né? Então, acho que o Bolsonaro se sairia bem, né? Se ele perguntasse pro William Bonner o que o William Bonner, né, achava. Inclusive, acho que ele tentou, né? O William Bonner interrompeu ele. Se meu editor localizar esse trecho do vídeo, vou pedir para ele colocar. Ele fala, mas e o outro lado, né? E o outro lado, aí o William Bonner interrompe. Mas e o outro lado, né? Fica o questionamento, e o outro lado, né? Que deseja a morte nossa, que a gente tem ministro que chamou os eleitores do Bolsonaro de nazistas, né? Então, e o outro lado, né? Então, eu acho muito desproporcional essa guerra de narrativas. Eu acho muito desproporcional, sabe?